Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula 4 aqui do Constelação Responde. E a pergunta que eu vou responder hoje é sobre encerramento de ciclos. Como encerrar ciclos? Mas na vida como um todo, nós vamos passar por diversos encerramentos de ciclos. É comum na nossa vida alguns ciclos se encerrarem. Isso faz parte, inclusive, na constelação, na visão de Bert Hellinger, quando a gente pega os estudos, ele fala muito sobre o movimento da vida, né? Então, faz parte do movimento da vida um ciclo se iniciar, depois ele se fechar. E quando nós falamos de carreira, existem alguns tipos de encerramento de ciclos, mas tem dois que eu vejo que são os mais pesados, que causam mais dor, que são mais difíceis de serem vividos. Para quem é do mundo corporativo, trabalha em um formato CLT, é o ciclo do desligamento, o ser desligado. Mais ainda quando a pessoa não quer, né? Não era um desejo dela, então um desligamento é uma dor muito grande. Encerramento de ciclo dentro do nicho de carreira que é muito desafiador, e aí já para quem empreende ou tenta empreender, é o encerramento de uma empresa. Então, a pessoa abriu um negócio, imagina toda aquela expectativa, aquele sonho, o investimento de energia, de tempo, de dinheiro, e por alguma razão a pessoa precisa encerrar aquele negócio. E é um encerramento de ciclo assim muito difícil por N questões. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre encerramento de ciclos, com luz na visão sistêmica, na constelação, e tudo que eu falar aqui, gente, vale, na verdade, para qualquer área da vida. Eu organizei essa resposta à luz da constelação em 3 pontos. Só que antes de entrar nesses 3 pontos, eu quero comentar sobre uma base aqui muito importante na visão sistêmica, né? O sofrimento, ele vem quando a gente resiste ao movimento natural da vida. E aí já é um ponto importante, porque encerrar ciclos é um movimento natural da vida, né? Ninguém entra num ciclo e fica nele eternamente. Se a gente pegar a própria escola, é assim, né? Você tem um período onde você está no ensino fundamental, o período do ensino médio, o período da faculdade. Então, o ciclo escolar, ele começa e ele termina, né? Embora muitos gostariam de estar na faculdade até hoje, ou gostariam de estar lá na adolescência, né? Vivendo o ensino médio, mas chegou uma hora que acabou, né? Então, tudo na vida é assim, até se a gente for pegar na vida, né, um casamento, por mais sólido que ele seja, ele tem um final. A minha mãe, meus pais, né, eles foram casados por mais de 50 anos, se não me falha a memória, acho que foram 52 anos, e o meu pai faleceu, né? Então esse casamento, ele acabou, né? Como se diz na igreja, né? Até que a morte os separe. Então a morte trouxe a separação. Então a vida de casada da minha mãe, após 50 anos, ela se encerrou. Então perceba, quando a gente olha para a vida como um todo, nós vemos como é natural o movimento de encerramento. E resistir a esse final de ciclo, ele traz sofrimento, porque nós ficamos com um desejo de querer manter, querer segurar algo que já cumpriu o papel. Então, por que o ciclo se encerra? Porque aquele papel ali, aquele objetivo, ele já foi finalizado. Então, o ciclo acabou. Por mais que a gente goste, que a gente ame, que a gente queira continuar ali, mas a vida, né, todo esse universo, esse sistema inteligente que nós fazemos parte, entendeu que o ciclo ele se encerrou e resistir vai trazer sofrimento. Então é uma base que eu gostaria de trazer aqui antes da gente aprofundar um pouco os 3 pontos que eu separei para vocês. E o outro ponto, outra base, né, que eu quero trazer aqui
é que quando a gente encerra um ciclo, é importante reconhecer o que foi, né? E reconhecer é o quê? É olhar os aprendizados, agradecer e seguir adiante sem culpa e sem mágoa. Porque quando eu encerro um ciclo com esse tipo de sentimento, eu me sinto culpada. Então, eu montei um negócio e por alguma questão, financeiramente, por exemplo, o negócio não deu certo. Financeiramente, a empresa que eu montei, o negócio que eu montei não deu lucro. E como o dinheiro é o oxigênio da empresa, não está dando dinheiro, eu vou ter que fechar. Se eu sinto culpa, eu fui incompetente, eu investi meu dinheiro e perdi, eu não fui uma boa empreendedora, eu não fui boa o suficiente. Se eu começo a sentir essa culpa, eu fico presa ali naquele ciclo que já acabou, que é o que na constelação nós chamamos de negócios inacabados. Você fica com um negócio que na verdade acabou, mas ele está inacabado aonde? No seu coração, porque você carrega uma culpa. Ou então uma mágoa. Você foi desligada no seu ponto de vista. Você foi desligada, por exemplo, injustamente, teve um gestor que te perseguiu, tal. Você depois de dedicar, na sua visão, anos para a empresa, você injustamente foi desligada e aí você fica magoada ali com o desligamento e você fica carregando aquela mágoa, né? E claro que a gente sabe que somos humanos, né? Temos a nossa humanidade. Uma pessoa recebe um comunicado de desligamento, ela não vai ficar feliz, óbvio, né? Se ela gosta da empresa, quer ficar lá tal, então, é claro que naquele primeiro momento a pessoa precisa viver aquele luto, é um luto, um encerramento de ciclo, eu vejo muito como um luto. Você vai viver ali aquela dor, mas isso precisa passar. Tem um tempo, sabe? Agora, ficar carregando essa mágoa, faz 2 anos que a pessoa foi desligada, e ela ainda lembra com mágoa daquele ex-gestor, daquela empresa. É um outro negócio inacabado, isso te prende. Você não sai, esse ciclo acabou, ele já não te traz mais nada, ele não te traz dinheiro, ele não te traz retorno, tal, mas você tá presa ainda naquela vida e aí você não consegue seguir em frente. Você não consegue entrar num novo ciclo, começar um novo ciclo forte. Você pode até, às vezes, fisicamente começar um novo ciclo. Por exemplo, você entra numa nova empresa para trabalhar, mas o teu coração, ele ainda está preso lá nas mágoas, nas questões do ciclo anterior. Então, é necessário limpar isso tudo para que você comece esse novo ciclo no seu lugar de força. Então, dito esses princípios que eu acho que são importantes para a gente aqui se aprofundar, eu quero entrar com vocês nos 3 pontos que, ao meu ver, com base na minha experiência nos estudos da constelação, eles são importantes para você encerrar o ciclo da melhor forma, seja você ter motivado isso ou não. E o primeiro ponto é você saber reconhecer o fim de um ciclo. Porque às vezes, gente, um ciclo acaba, mas a pessoa ela não consegue enxergar que esse ciclo acabou. Então, e quais são os sinais, né, que um ciclo acabou? Uma perda de energia, um desinteresse, você começa a repetir erros, repetir frases, falas, né, que são negativas, reclamação, conflito sem solução. Então, o ciclo acabou, mas você está ainda ali, ó. Pensa num processo, por exemplo, de desligamento. Antes do desligamento acontecer, a vida, ela vai muitas vezes te dando sinais. Só que a gente não enxerga em alguns momentos que o ser humano, nós seres humanos, nós temos dificuldade de vermos verdades que abalam as nossas ilusões. Essa é a grande verdade. O ser humano ele detesta verdades que abalam suas ilusões. Então, a vida está nos dando vários sinais. Eu já não tenho mais vontade de ir para aquela empresa. Eu entro para uma reunião, toda vez eu entro em briga com alguém lá do grupo, eu não consigo mais ter brilho nos olhos na hora de desenvolver um projeto, a minha energia já está minguada há muito tempo e são sinais, gente, são sinais.
Só que se você não consegue ler esses sinais, a hora que o desligamento acontece, meu Deus, como? Do nada! Não, não é do nada, já tinham sinais. Só que você não soube reconhecer que aquele ciclo ele estava acabando. E o Bert Hellinger, ele tinha uma fala que é bem profunda, que é: a alma sabe quando é a hora de ir. A alma sabe quando é a hora de ir. Mas o nosso racional, muitas vezes, com medo da mudança, do encerramento, resiste, né? Fica resistindo ali, como eu falei, é onde entra o sofrimento. E encerrar um ciclo, gente, não é fugir, tá? Não é fugir. Por exemplo, eu monto um negócio e depois de muita persistência, estudo, testes, tudo me dá sinais que aquele negócio não vai, tá? E não tô dizendo, gente, eu empreendo há mais de 10 anos. E nesses 10 anos eu passei por inúmeros momentos difíceis, inúmeros. E sim, em alguns desses momentos eu pensei sim em desistir. Só que a gente precisa nós precisamos aprender a ler esses sinais para entender quando realmente esse negócio ele precisa ser fechado, ou quando o que está faltando ali é a busca de uma orientação. Por exemplo, quando você busca ajuda, né, de pessoas especializadas, competentes, no que você não consegue ali gerir no seu negócio, e essas pessoas vão apontando falhas e te ensinando como melhorar, aí é uma questão de você implantar, fazer o que tem que ser feito e continuar. Agora, se você já buscou essa ajuda, te orientaram, falaram tal, e até às vezes o profissional que você buscou orientação falou para você: olha, isso que você quer dessa forma não dá, né? É a hora de fazer o encerramento. E isso não é fugir, eu estou fugindo, tal, não, né? É respeitar o movimento da vida que pede algo novo. E aí cabe aqui um exercício, né? A gente sempre procura trazer a prática da reflexão que nós fazemos. Cabe aqui um exercício. O que dentro de mim já sente que terminou, mas eu ainda insisto em manter? O que dentro de mim já sente que terminou, só que eu estou insistindo em manter? Então, reflita um pouco sobre isso. E um mantra que nós temos aqui na nossa empresa, a Trinity, é: o que é de Deus é fluido. Então, se você sente que não tem fluidez, não vai, sabe? Você tenta mudar, você faz diferente e tal, e não vai, é porque talvez não é o caminho, né? Não é esse o melhor de Deus para você. E um outro ponto, o segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui dentro dessa questão do encerramento de ciclos, é que é importante você saber separar quem você é do ciclo que você viveu. Porque é natural, principalmente quando nós falamos em questões profissionais, que haja uma simbiose entre quem você é como essência, como pessoa, e a sua carreira. E aí, quando há um encerramento de ciclo profissional, você se sente perdida. Quem eu sou? Quem eu sou sem esse crachá? Quem eu sou sem esse cargo? Quem eu sou sem esse título? Isso é muito comum também em processo de separação de casais, né? Imagina, eu como mulher, eu era casada com aquela pessoa, eu fazia parte de uma família, eu tinha um sobrenome desse marido, desse ex-marido, aí de repente eu não tenho mais aquele sobrenome, eu não faço mais parte daquele contexto familiar da família de origem, né, do meu ex-marido, e quem sou eu, né, agora? Né? E geralmente ali você viveu anos com uma pessoa. Então, aquela sensação, né? Nossa, mas quem sou eu? E aí é muito importante o processo de autoconhecimento, porque você é a sua essência, você não é a empresa que você trabalha, você não é a carreira, o cargo ali, né, que você tinha, você não é
a pessoa que foi casada. Não, você, quem é você? Qual que é a sua essência? E tudo que você viveu, né, nesse ciclo anterior, nos ciclos que se encerraram, ajudaram no seu processo de desenvolvimento, de evolução como pessoa. Eu lembro, a última empresa que eu trabalhei no corporativo, como CLT, foi a Vale. E eu pedi demissão da Vale para empreender. E mesmo sendo eu que pedi demissão, foi muito desafiador para mim esse encerramento, porque era como se fossem dois encerramentos. Um era o encerramento da Vale em si, né? Eu sair da Vale, que não era uma coisa assim que, nossa, eu queria, não, eu adorava o que eu fazia, era a minha área de atuação, eu era do RH e tal. E outra coisa, era um encerramento, que aí não tinha a ver com a Vale só, mas era um encerramento da minha vida no mundo corporativo, naquele momento, pelo menos naquela fase, né? Nada impede que em outro momento eu volte a trabalhar no mundo corporativo, mas naquela fase era um encerramento. Então, foi muito dolorido, por mais, olha só, foi um movimento que eu motivei, eu quis, né? E foi doído, foi sofrido. Eu lembro que o salão onde eu fazia a unha, quando a pessoa ia agendar meu horário, ela colocava Flávia da Vale, porque eu sempre ia com a camisa da Vale, né? Fazer a unha, eu saía do trabalho e ia fazer minha unha. E aí, quem era eu? Agora eu não sou mais a Flávia da Vale, eu sou a Flávia o quê? Esse Flávia é o quê que eu sou? Né? Imagina. Então, levou um tempo para eu me organizar internamente. E esse tempo ele também tem que ser respeitado. Às vezes vai levar um tempo, você vai precisar ter os seus momentos de silêncio, de reflexão, para você olhar, né, que sair um pouco dessa identificação, né? Ah, eu sou o cargo X, eu sou a esposa de fulano, ou eu sou a dona da empresa tal. Calma, né? Isso fez parte da sua história e como foi dito, né? Precisamos olhar para isso com amor e respeito. E porque toda vez que um ciclo ele termina, dá a sensação que nós perdemos a nossa identidade. Mas, na verdade, a nossa identidade, ela continua inteira, né? É apenas o papel que vai se transformar. Então, quando eu consigo olhar para esse ciclo, que é olhar para o passado, com amor, com respeito, sem mágoa, sem sentimento de culpa, mas entendendo que, olha, o ciclo se encerra, esse acabou, sim, alguns ciclos são muito difíceis de encerrar, mas agora a vida vai me surpreender com algo bom, novo, né? E imagina quanto você estudou, quanto você se capacitou, quanto você aprendeu, a vida, ela vai trazer algo novo para você. Gente, vida não é água parada. Não é, tá? Só que ela precisa que você faça o seu movimento, a sua parte. Recentemente, uma pessoa no atendimento perguntou assim para mim. Ela é um caso que a pessoa foi desligada e ela está tentando se recolocar há um tempo e não consegue. E aí ela falou, Flávia, eu não entendo quando dizem que eu tenho que soltar o controle, soltar o controle. O que, que eu tenho que fazer então? Eu vou meditar o dia inteiro? Não vou fazer nada, vou só meditar o dia inteiro? E eu gosto de responder nesses casos assim, ó. Existe o que é seu, é a sua parte que você tem que fazer. Existe o que é do outro e existe o que é de Deus. Se eu pegar esse exemplo de uma recolocação, né? Então foi encerrado um ciclo numa empresa e você quer começar outro numa nova empresa. Qual que é a sua parte? A sua parte é você atualizar seu currículo, buscar vagas na internet, no LinkedIn, você se candidatar, você se preparar para a entrevista, você conversar com a sua rede de contatos. Então, é você buscar, se posicionar e buscar essa vaga. Isso cabe a você. Agora, essa recolocação, tudo só tem a sua parte? Não. Tem o que é do outro. O que é do outro? As empresas terem vagas, né? O gestor que for te entrevistar, gostar de você, você não tem poder. Você pode dar o seu melhor, mas isso não significa que o gestor vai querer você para a vaga. Então, tem o que é do outro.
e existe o que é de Deus, né? Que aí são os milagres da vida, que são mistérios que talvez um dia a gente saiba, né, ou não, são os mistérios da vida. A própria Bíblia fala sobre isso, né, dos mistérios da Bíblia, da vida. E que é o mover de Deus, que vai fazer ali, que eu acredito muito assim, né? Que Deus tem ali aquele poder de fazer o seu currículo chegar nas mãos da pessoa certa, uma pessoa que tem uma vaga, que o seu perfil seja o melhor e que vai ter uma contribuição mútua ali. Mas você, em Deus, você pode ter fé. Então, as suas orações, são as suas orações, a sua intervenção é a fé. E o outro você pode até influenciar, mas você não tem poder nem sobre Deus, nem sobre o outro. Agora tem o que é a sua parte. A sua parte você precisa estar fazendo. Então, o soltar o controle é você fazer a sua parte e confiar, esperar. Estou fazendo a minha parte? Estou. E aí você confia, tá? E aqui cabe uma reflexão assim, ó. Você não é o cargo, você não é o projeto que você viveu, você não é a empresa que você construiu, você é quem sustentou isso, na verdade, e que pode sustentar algo novo, de um lugar ainda melhor. E o terceiro ponto que eu separei aqui para conversar com vocês, e é lindo esse ponto, porque a constelação fala muito sobre isso, é sobre o seguir adiante de um outro lugar, né? A Flávia, por exemplo, hoje, se eu fosse iniciar um novo ciclo profissional, vamos supor, olha, eu fiquei há mais de 10 anos eu empreendo. Vamos supor que eu fosse voltar para o mundo corporativo. Essa Flávia que vai iniciar nessa função no mundo corporativo é uma Flávia totalmente diferente da Flávia que saiu do mundo corporativo há 10 anos atrás. Ela não é a mesma Flávia. Se você encontrar uma pessoa que trabalhou comigo há anos atrás em uma das empresas que eu passei, elas podem, se você perguntar assim, como que era a Flávia tal? Elas podem até falar, lógico, elas têm uma visão, assim como eu tenho uma percepção sobre as pessoas que eu trabalhei há muitos anos atrás. Mas eu não posso afirmar que essa pessoa é assim tal. Por quê? Gente, quantas experiências eu vivi depois que eu saí do mundo corporativo? Eu sou outra pessoa, eu sou outra pessoa. Então, toda vez que você vai começar um novo ciclo, né, você não começa igual. Você começa de um outro lugar, porque tudo que você viveu, as experiências que você passou, te fizeram evoluir. Mesmo quem não olhou para isso, quem evoluiu de alguma forma. E claro, quem para olhar para dentro, para refletir, para pensar, para ter um cuidado sobre isso, evolui mais ainda. Né? E se você está aqui assistindo um conteúdo como esse é o seu caso. É você seguir em frente com aquilo que você aprendeu, mais leve, uma pessoa mais consciente. E quando você para de resistir, não fica com mágoa ou se sentindo culpada, você consegue seguir também mais inteira, né? Você consegue entrar nesse lugar mais completa. Eu conto, tem muitos materiais aí, podcast, onde eu conto o meu processo de transição de carreira. E eu sempre gosto de fazer a questão, eu sempre faço questão de contar que eu não acertei bem o meu processo de transição. Eu cometi muitos erros no meu processo de transição. Inclusive o momento que eu peço o meu desligamento, o momento de vida mesmo, né? A falta do planejamento financeiro, a falta do conhecimento sobre o que era empreender, o que era montar uma empresa. Então, assim, eu cometi muitos erros. E é claro que depois, no desenvolver ali da minha história empreendedora, quando eu fui percebendo que eu fui fazendo curso, fui fazendo mentoria, eu fui entendendo os erros que eu tinha cometido e que eu estava cometendo, eu me senti culpada. Eu senti culpa, né? Desculpa a palavra, mas que merda que eu fiz, né? Por que que eu fiz dessa forma, tal, não sei o quê.
Então a culpa veio. Só que eu precisei trabalhar esse sentimento de culpa, porque senão eu não conseguiria seguir em frente em qualquer carreira que fosse, seja na empreendedora, seja para o corporativo, que fosse estudar para um concurso público. Eu precisava me perdoar. O perdão, ele é muito importante nesse encerramento de ciclo, né? Porque você começa a se questionar. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Ah, se eu não tivesse feito assim, eu estava lá até hoje e tal. Mas você fez o melhor que você podia com a consciência que você tinha. Então, por algum motivo, você e as pessoas envolvidas nessa história precisavam passar por essa experiência, né? E quando você consegue se perdoar, quando você tira essas mágoas, você consegue seguir inteira e transformar até esse aprendizado em algo que você vai utilizar de uma forma boa na sua nova experiência. Como, por exemplo, hoje eu ajudo profissionais a viverem a transição de carreira. E tudo que eu vivi, inclusive os erros que eu cometi, eles me ajudam muito no meu trabalho atual. Porque eu consigo orientar a pessoa: olha, isso daqui não é legal, porque eu fiz dessa forma, não deu certo. Por aqui é mais fácil, tal. Mas eu só consigo fazer hoje por tudo que eu vivi. Só que eu preciso dar um lugar no meu coração. Eu preciso olhar para isso com muito amor, com muito respeito, com acolhimento. E não julgamento, não raiva, mágoa, porque senão, se eu, ó, na visão sistêmica, quando nós honramos o passado, o novo ele se abre naturalmente. Agora, quando você resiste ao passado, quando o passado para você, você olha para ele com sofrimento, o novo trava, tá? O novo trava. Então, ficar presa a questões do passado, assim, não vão te levar para onde você quer. Isso precisa ser, ó, liberado, tá? E se para você é muito difícil fazer isso, procura fazer uma constelação, procura ter um acompanhamento numa mentoria, né? No portal, o portal Trinity, né, que é a nossa escola de desenvolvimento profissional com base na visão holística, a gente tem toda ali uma metodologia para te ajudar com isso, porque senão você não vai seguir, você vai ficar ali presa naquilo, sabe? Porque a força para o novo, ela vem quando a gente olha para o antigo com gratidão. Se eu não conseguir olhar o meu passado, o que eu vivi, por mais doído que seja, mas eu não consegui olhar para essa experiência, né? Como um ciclo que foi necessário, eu vou ficar presa lá. E presa é a trava na carreira, que é o que nós não queremos. Então, reflita sobre esses pontos, pensa naquela perguntinha que eu deixei, né? Será que tem algum ciclo que já encerrou na sua vida e você não está enxergando? Ou será que você está presa a algum negócio inacabado? Né? Reflita sobre isso. E estou aqui encerrando o ciclo dessa aula, que é a nossa aula 24, e eu peço no meu humilde papel aqui de pedir que você se inscreva no canal do YouTube, isso me ajuda muito, né, profissionalmente. E se fez sentido o conteúdo para você, curta esse vídeo, porque você contribui bastante com o meu trabalho, tá bom? Um beijo, gratidão por ter você aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!